Por que um verdadeiro cristão consegue resistir, suportar tanto sofrimento, tanta dor, tantas dificuldades, tantas provações à medida em que ele vai amadurecendo no Evangelho? Você já se perguntou de onde que vem essa força? De onde que vem esse poder? De onde que veio o poder dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos missionários que ainda hoje pregam a palavra de Deus? De onde que vem esse poder? De onde que vem essa força? Você se pergunta às vezes, de onde que vem essa coragem? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero saber se você está bem, se você está bonzinho, se você está boazinha, se está na paz do Senhor, se está tudo certo. Eu espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Faça parte deste movimento, desta comunidade de pessoas que amam estudar a palavra de Deus. Esta última semana passada, na verdade, eu estive meio ausente por alguns motivos pessoais, né? A gente teve algumas perdas na família, foram dias difíceis, dias tristes para nós, mas o Senhor tem nos dado forças e nós estamos aqui novamente para nós estudarmos sobre a palavra de Deus. O texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Enquanto você vai procurando aí, eu quero te pedir para deixar um like, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem você ama, beleza? E fica comigo até o final dele, porque a gente vai orar juntos. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios, repetindo, capítulo 4, verso 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Aqui a gente vê um dos textos que, para mim, mais simbolizam a vida de um cristão que vive em amadurecimento. A gente vê a vida, na verdade, do apóstolo Paulo, que diante dos coríntios, aqui neste momento, estava justificando o seu apostolado, estava defendendo o seu apostolado e mostrando que para que a palavra fosse pregada àquela igreja foi necessário muito sofrimento. E é esse sofrimento que muitos cristãos passam e vão continuar passando por toda a vida. Fato é que muita gente não chega a passar por tantas lutas quanto Paulo passou e quanto outros homens de Deus passaram. Mas a verdade é que a maioria de nós que somos cristãos vamos passar por provações por causa exclusiva da nossa fé. E de onde tirar forças quando esses momentos difíceis chegarem? Vem essa pergunta, né? Por que o apóstolo Paulo conseguiu resistir a tantas provações, a tantos problemas? Por que outros discípulos, outros apóstolos conseguiram resistir com tanta coragem? Por quê? De onde que veio essa força? Isso, na verdade, é uma força sobre-humana, você deve se perguntar, e eu te afirmo isso sim, é uma força que não vem de nós, é uma força que vem de Deus. É bem verdade que boa parte dos seres humanos, e principalmente alguns que têm um tipo de senso, uma vocação meio heróica, assim, eles até entregam a sua vida por uma causa. A gente vê muitos religiosos, alguns extremistas, entregando as suas vidas, tirando as suas vidas e tirando as vidas de outras pessoas para que a mensagem deles chegue e seja disseminada, ou mesmo para que eles recebam uma recompensa gigantesca na vida futura.
mas o que a gente pode ler, no caso específico de Paulo e no caso específico de homens e mulheres que servem ao Senhor Jesus Cristo, a força que eles têm para resistirem a isso vem do próprio Deus. E está escrito aqui neste mesmo texto, lá no versículo 7. Agora nós somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele se compara a um vaso de barro, um vaso simples, um vaso sem muito valor agregado em si. O que tem valor é o que está dentro do vaso, que é o tesouro. E o que seria esse tesouro? Esse tesouro é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E de onde que vem esse poder? Esse poder, como está escrito, vem do próprio Deus. A gente aprende nas Escrituras que o Evangelho não são apenas palavras de sabedoria humana, e principalmente o apóstolo Paulo, que viveu ali na época onde existia muita retórica, onde existiam os sofistas, muitos filósofos. Ele estava falando para uma sociedade grega que tinha como costume ouvir pessoas que tinham uma boa retórica, bons argumentos, mesmo que não fossem verdadeiros. E muitas vezes eles rejeitavam as mensagens que as pessoas, os homens e mulheres de Deus, traziam. O apóstolo Paulo, ele diz que, olha só, essa mensagem ela é como um tesouro. E nós somos como vasos de barro. A mensagem em si tem muito poder, e esse poder vem de Deus. Afinal de contas, o Evangelho é o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas. É aquela mensagem pregada que leva uma pessoa a se arrepender dos seus pecados e a viver uma vida totalmente pautada na vontade de Deus, obedecendo ao Senhor e sendo salva por Ele, mediante a sua fé em Cristo Jesus. Aquela pessoa, ela recebe o selo do Espírito Santo e ela é transformada e começa a viver uma vida completamente entregue ao Senhor. Isso é um processo, obviamente. Eu vi pouquíssimos casos de pessoas que se converteram e logo já largaram todos os seus pecados, todos os seus vícios, todas as suas dificuldades. A maioria das pessoas que se convertem passa por um processo chamado santificação. A gente pode conversar sobre isso num outro momento. Porém, o que fica evidente para essas pessoas é que elas são portadoras de uma mensagem extremamente valiosa, que é a mensagem do Evangelho de Cristo. E que Deus as empodera, enche elas de poder, mesmo sendo como vasos de barro. Coloca dentro delas esse tesouro, fazendo com que esse vaso de barro seja mais valioso, porque dentro dele existe um conteúdo completamente valioso. E é isso que nós devemos fazer: pregar o Evangelho, distribuir esse tesouro que foi depositado em nós. De onde é que vem essa força? Agora você já sabe. Às vezes você faz essa pergunta. Às vezes você diz assim: cara, eu acho lindo ver o Lucas falando ali na internet, ver outros pastores grandes. Eu acho maravilhoso o testemunho de muitos homens e mulheres de Deus que estão aí na mídia, que estão fazendo sucesso, ou mesmo que dedicaram as suas vidas com muita coragem, mesmo que não sejam reconhecidos ou reconhecidas, para levar o Evangelho de Cristo. Eu admiro, mas isso não é para mim. Eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu não tenho a capacidade de levar o Evangelho. E, na verdade, isso não existe. A partir do momento em que você recebe esse tesouro, de alguma forma ou de outra, você vai distribuir esse tesouro. De uma forma ou de outra, você vai testemunhar sobre o Evangelho de Cristo. Talvez não por palavras, mas por atitudes que demonstram o amor de Cristo Jesus. Então, existem diversas formas de você se entregar e contribuir para que o reino de Deus se expanda. Amém?
E o apóstolo Paulo foi um desses que abriu caminho para que o evangelho fosse pregado. O apóstolo Paulo foi um desses pioneiros da fé, que plantou igrejas, que teve que se dedicar de uma maneira muito mais intensa do que o normal, mas isso não significa que você não possa participar também. Lembre-se, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. O fato é que a gente pode sofrer, a gente pode cair, a gente pode passar por grandes aflições, mas o Senhor nos preserva, mesmo em meio ao sofrimento, para que esse tesouro seja distribuído. Amém? Bom, você quer distribuir esse tesouro para mais e mais e mais pessoas, para que essas pessoas também recebam esse grande tesouro? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Meti a mão aqui no tripé, a câmera deu uma tremidinha aí, acho que vocês vão ver, mas não tem problema. Vamos orar. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Ó Deus, quero te pedir para que o Senhor dê a esse irmão e a essa irmã coragem, Pai. Para que o Senhor dê a esse irmão e a essa irmã a capacidade de resistir aos sofrimentos, a capacidade, ó Pai, de resistir às dores, às perseguições, às aflições, às provações, a fim de que elas possam testemunhar o Teu Evangelho, ó Pai. Em nome de Jesus, que a cada um dos meus irmãos o Seu Espírito Santo derrame sobre eles, ó Pai, uma unção de coragem e de ousadia, para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais pessoas, ó Pai. Ó Deus, não queremos viver uma vida de vaidade, não queremos pregar o Teu Evangelho apenas para alcançar fama e reconhecimento, apenas para sermos respeitados, ó Pai, num grupo, num nicho de pessoas, mas, ó Deus, nós queremos ser como vasos de barro, que em si não tem tanto valor, mas que, na verdade, carregam um grande tesouro, que é o tesouro do Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Abra a nossa mente, ajuda-nos, ó Pai, a superarmos as nossas limitações, a superarmos as nossas doenças, as nossas dores, ó Pai, independente de quais sejam, independente de onde estivermos, se é na escola, se é no trabalho, se é caminhando pela rua, se é nos nossos meios familiares, se é no hospital, se é, ó Pai, quase que no leito de morte, que nós possamos, ó Deus, testemunhar a Cristo o tempo todo. Ó Deus, talvez por atitudes, talvez por palavras, ou mesmo pelos dois. Eu peço que o Senhor use as nossas vidas para que esse tesouro seja distribuído a cada vez mais pessoas. É o que eu oro, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por ter ficado até aqui, se você que ficou. E eu peço que você dê uma conferida aí no like, dê uma conferida na sua inscrição. Se você chegou até aqui, imagino que você tenha gostado do vídeo, então compartilhe ele para mais pessoas aí no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Instagram, independente de onde você quiser compartilhar. Um abraço forte, que Deus te abençoe, até breve.